E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Na aula passada, nós começamos com lógica proposicional, né? Falamos dos conectivos lógicos, demos alguns exemplos de circuitos elétricos que podem representar essas expressões lógicas, né? Vimos uma equivalência lógica, e trabalhamos tudo isso em cima de tabelas verdade, né? E aí eu falei em um determinado momento que os conectivos lógicos estavam relacionados diretamente com a lógica de conjuntos, com a teoria de conjuntos. Então a aula de hoje é justamente sobre teoria de conjuntos. Aqui é importante frisar algumas nomenclaturas que vocês devem conhecer, né? Por exemplo, pertence, não pertence, contido, não contido, contém, não contém. São alguns símbolos matemáticos que nós utilizamos para a teoria de conjuntos e também usamos na lógica em geral. Outros, por exemplo, de quantitativos, né? Para todo, existe, não existe, existe e é único. Então, são exemplos, né, de símbolos que nós utilizamos bastante. Um detalhe que é importante é que esses dois primeiros aqui só são usados de elemento relacionado a conjunto. E esses aqui são usados de conjuntos relacionados com conjuntos, tá? Então tem que tomar cuidado, porque em algum momento, na próxima aula, nós vamos trabalhar com o conjunto das partes, e nós vamos ter conjuntos que não vão ser conjuntos, vão ser elementos. Então, a gente tem que tomar cuidado se a gente vai estar utilizando pertence ou contido, não contido, etc. Tá? Esses outros aqui são, obviamente, de elementos relacionados com conjuntos. Então, é extremamente importante, né, a gente ter conhecimento desses símbolos matemáticos que nós vamos usar aqui com bastante frequência. Tá bem? E aí, o que nos interessa na teoria dos conjuntos, né? A gente vai usar como diagrama, usando o diagrama de Venn, então, o conjunto vai ser determinado assim, pode ser assim também, não tem problema, tá? Então, geralmente a gente usa a letra maiúscula para conjunto, tá? E os elementos dentro com letras minúsculas, tá? Então, por exemplo, o B aqui pertence ao conjunto Bzão, tá? A gente pode dizer que existe aqui um elemento que pertence ao conjunto Azão, e esse elemento aqui é o Azinho, né? Ou seja, isso implica aqui que o Azinho pertence ao conjunto Azão. Então, essas nomenclaturas são importantes que vocês conheçam. Esses diagramas aqui, nós chamamos de diagrama de Venn. Tá? Então, a gente usa bastante os diagramas de Venn na teoria dos conjuntos. Tá, então, na teoria em si, o que é que a gente vai precisar? O que é que a gente vai utilizar mais? Nós vamos usar as operações, nós vamos nos interessar mais pelas operações. E quais são as operações? E aqui, operações que eu falo, operações entre conjuntos. Então, nós temos a primeira delas aqui, a união.
Então, a união, a gente vai usar esse símbolo aqui, certo? E a gente diz que um conjunto A, união com o conjunto B, representando matematicamente, é composto por elementos, tá? Esses elementos aqui, de formas que, tais que. Esse ponto e vírgula significa tal que, mas a gente pode usar também a barra, elementos tais que. Esses elementos pertencem ao conjunto A, ou esses elementos pertencem ao conjunto B. Então, veja que o ou, eu falei na aula passada, que ele faz menção ao conectivo lógico de junção, que é o chapeuzinho, assim, né? Opa, ao contrário. Que é o Vzinho, assim, o chapéu ao contrário, né? A disjunção. Tá ok? Então, em termos de diagrama de Venn, como é que fica? Eu tenho o conjunto A, aqui o conjunto B, e a união B vai ser tudo que tiver aqui dentro desses dois conjuntos, tá? Beleza. Além da união, nós temos a interseção. Opa, interseção. E a interseção vai ser representada por esse símbolo, tá? E a gente escreve aqui, diz que a interseção B é formada também por elementos, tais que esses elementos pertencem ao conjunto A e pertencem ao conjunto B. Só para lembrar, o I, ele é um conectivo lógico, que é a conjunção, né? A conjunção ou o chapeuzinho circunflexo lá. Em termos de diagrama de Venn, eu tenho aqui o conjunto A, eu tenho aqui o conjunto B, e a interseção vai ser esse pedaço aqui que pertence aos dois ao mesmo tempo. Tá? Só para vocês terem ideia dessa questão de relação com a conjunção, com a disjunção, como eu falei, imagina o conjunto A e o conjunto B sendo proposições. Então, a interseção B vai fazer menção a disjunção, conjunção B. Então, por exemplo, se o elemento estiver no A e estiver no B, perfeito, está na interseção. Se o elemento estiver no A, mas não estiver no B, ele não vai estar na interseção. Se o elemento não estiver no A e estiver no B, ele também não está na interseção. E se o elemento não tiver nem A nem B, ele obviamente não vai estar na interseção. Então, veja a relação que há entre interseção e a conjunção. Então, realmente, né, faz uma relação bem intrínseca entre lógica lógica proposicional e teoria de conjuntos. Bom, além da interseção, nós temos um outro conjunto, uma outra operação, vou limpar aqui a tela, que é a diferença. Na diferença, a gente usa o menos mesmo, né? E aí a gente diz que A menos B vai ser um conjunto formado por elementos, tais que esses elementos pertencem ao conjunto A e esses elementos não pertencem ao conjunto B. Em termos de diagrama de Venn, está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B, e a diferença deles seria essa parte aqui. Uma coisa importante a observar, que se esses dois conjuntos estiverem dispostos de uma outra maneira, a gente vai gerar uma outra operação, que é a operação complementar. Então, eu vou falar dela daqui a pouco. Antes de falar dela, nós temos aqui algumas propriedades que são importantes nessas operações.
Então, a primeira propriedade é o seguinte: se eu tiver A união com A, isso obviamente vai dar A. Olha como faz menção a álgebra booleana. A união faz menção à disjunção. A disjunção faz menção na álgebra booleana ao mais. Então, aqui, vamos supor que 1 seja o conjunto completo, A, mais 1, isso dá 1 lá na álgebra booleana. Olha que perfeito. Tá? Então, aqui é na álgebra booleana. Tá? Então, isso aqui, só um detalhe na álgebra booleana. Segunda propriedade dos conjuntos. A união com vazio da A em relação à álgebra booleana é a mesma coisa que 1 mais 0, que também é 1. Né? Terceira propriedade. A união com conjunto B qualquer é a mesma coisa que B união com A, ou seja, a operação união ela é comutativa. Você pode comutar, tanto faz A união B quanto B união A, é da mesma coisa. A propriedade 4. A interseção A é igual a A. Isso daqui agora, a interseção, como faz menção à conjunção, lá na álgebra booleana faz menção à multiplicação. E isso aqui realmente dá um nó. A quinta propriedade é que a interseção com vazio dá o vazio. E isso daqui é óbvio em relação à álgebra booleana, que 1 vezes 0 é 0. Então, casa, né? Casa perfeitamente a álgebra booleana com a lógica de conjuntos, tá? No caso, a álgebra booleana que eu me refiro, eu também estou me referindo, quando eu me refiro à álgebra booleana, eu também me refiro à lógica proposicional, aquela que nós vimos na aula passada. Sexta propriedade, né? Se eu tiver A contido em B, se o A estiver dentro do B, então A união B é o próprio B, é o próprio B, né, que é o maior, e a interseção B é o A, que é o menor. Tá? Então, essas propriedades aqui são importantes, né, a gente tomar conhecimento entre eles. Outro detalhe, 7, se A e B são disjuntos, o que significa dizer que são disjuntos? Eles não são juntos, são separados, né? Então, a interseção B é vazio, tá? Então, dizer que elementos, dois conjuntos são disjuntos é dizer que eles são separados, eles não têm interseção entre si. Beleza. E tem uma outra propriedade que é bem interessante, que eu vou colocar aqui separado. Vou apagar aqui a tela e vou colocar como cardinalidade de conjuntos. E aí faz menção à questão, por exemplo, se eu quiser saber, por exemplo, quantos elementos tem A união B. Então, eu posso pegar aqui o diagrama de Venn, aqui o A, aqui o B, e a união B nós sabemos que é tudo isso, né? Então, o número de elementos da união aqui vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos do B. Agora, veja o seguinte, quando eu estiver somando o número de elementos do B, eu estou somando essa parte aqui duas vezes. Então, eu tenho que subtrair aqui a interseção dos dois conjuntos, A e B. Certo? Interessante. Note aqui, com observação, é que se A e B são disjuntos, então, o número de elementos de A interseção B é 0 e
o número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Só uma outra observação aqui, tá? Que é a observação 1, vamos botar aqui a observação 2. N de A é o número de elementos do conjunto A. Aqui eu não vou fazer menção à questão de número de elementos sendo conjuntos infinitos, tá? Depois a gente pode tirar um momento para falar sobre isso, mas nós vamos trabalhar aqui a priori com conjuntos que sejam finitos, ou seja, eles têm uma quantidade fim de elementos, né? Você consegue determinar quantos elementos estão ali exatamente. Tá? Depois, na próxima aula, eu posso falar de conjuntos que tenham infinitos elementos, tá? Mas não vai ser isso aqui agora no momento. Se eu tiver 3 conjuntos, minha pergunta, como ficaria a cardinalidade da união dos 3 conjuntos? Então, vamos limpar aqui a tela. Se eu tiver A união B, união C, então o número de elementos da união aqui dos 3 agora vai ser o seguinte, o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, aí, menos o número de elementos de A interseção B, menos o número de elementos de A interseção C, menos o número de elementos de B interseção C, mais o número de elementos de A interseção B, interseção C. Então, isso vocês podem ver fazendo o diagrama de Venn, com 3 conjuntos agora, tá? E aí, verificando que tem que ficar subtraindo esses objetos que estão somando 2 vezes. E aí, por último, a interseção dos 3 elementos aqui é retirada mais vezes do que tem. Então, por isso que a gente acrescenta uma última vez. Tá? Mas vocês podem verificar essa expressão, que ela é verdadeira. No geral, vamos colocar assim, no geral, temos o seguinte, que o número de elementos da união de N conjuntos, I variando de 1 a N, então, aqui veja que os meus conjuntos são A1, A2, até o AN. Eu tenho N conjuntos que eu estou trabalhando e eu quero calcular o número de elementos da união deles. Então, eu digo que isso aqui é a união desses A como conjuntos com o I variando de 1 até N. Então, aqui, isso aqui é a mesma coisa. Que A1, união, A2, união, etc., até o AN. Então, isso aqui é importante para vocês se acostumarem com essa nomenclatura, tá? Então, vai ser a soma do número de elementos de todo mundo. Aí, soma, a gente vai usar muito esse símbolo aqui no nosso curso, nessa disciplina. É o somatório do número de elementos de cada conjuntozinho desse, com I variando de 1 até N. Aí, a gente viu que a gente subtrai a soma do número de elementos da interseção de 2 deles. Então, vou colocar I e J, que I tem que ser diferente de J. Aí, depois a gente soma o número de elementos da interseção de 3 I, J e K. O I tem que ser diferente do J, né? O J tem que ser diferente do K, e o I também tem que ser diferente do K. E, por fim, isso continua, mais, etc., até o último momento, que pode ser mais ou menos, depende do número de elementos que eu tenho, do número de conjuntos que eu tenho. Então, por exemplo, se for 2 conjuntos, nós vimos que termina com um sinal negativo. Se for 3 conjuntos, nós tínhamos visto na expressão aqui acima,
que termina com um sinal positivo. Se for uma quantidade ímpar de conjuntos, termina com um sinal positivo. Se for uma quantidade par de conjuntos, termina com um sinal negativo. E aqui vai ser o número de elementos da interseção de todos eles, com i variando de 1 a n. Tá? Então, essa expressão aqui é a forma geral, né, de se escrever o número de elementos da união de todos esses conjuntos. Tá bem? Então, só lembrando, vou colocar aqui de vermelho. Se n, né, na verdade, n par termina com menos. N ímpar termina com mais. N é o número de conjuntos que nós temos aqui, tá bom? Perfeito. Então, vamos para aquela última operação que eu falei, que é criada quando nós temos uma configuração diferente. Por exemplo, se eu tenho aqui o conjunto B e o conjunto A está dentro dele. A diferença entre eles é essa parte aqui de fora. Isso aqui é B menos A, né? Mas nós podemos escrever isso também de uma outra forma. Nós podemos introduzir a seguinte operação, a operação complementar. E aí dizer o seguinte, a gente aqui vai escrever assim, complementar do conjunto A em relação ao conjunto B. Isso aqui a gente lê-se da seguinte forma, complementar de A em relação a B. Então, o complementar do conjunto A em relação ao conjunto B é B menos A. É a mesma coisa. Tá? Isso é formado por elementos tais que esses elementos pertencem ao conjunto B e esses elementos não pertencem ao conjunto A. Opa, aqui é uma chave. Tá? Em termos de diagrama de Venn, nós temos isso. Certo? Uma observação importante aqui é que esse conjunto B for o conjunto total de todas as coisas que você conhece, ou o conjunto referência, né? Alguns livros trazem o nome conjunto universo, mas não é correto falar em conjunto universo, porque o conjunto universo ele não existe. Nós vamos ver na próxima aula por que conjunto universo não existe. Mas você pode dizer que é um conjunto referência, é o conjunto que abrange todas as coisas que eu estou interessado. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar com funções reais, que na matemática básica 1, as funções reais, elas se baseiam só em conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é como se fosse o universo ali, né? A gente não está trabalhando com outro tipo de número, a gente não está trabalhando com números complexos. A gente está se restringindo só ao conjunto dos números reais, é o conjunto referência. Tá? Então, aqui o ideal é falar em conjunto que seja referência do todo que a gente está analisando uma determinada situação. Então, quando a gente trabalha aqui com complementar, tem essa ideia de um conjunto maior, e esse conjunto maior é como se fosse o todo, como se fosse, entre aspas, esse universo, com a observação, tá, de que um conjunto universo mesmo, de verdade, ele não existe. Na próxima aula, novamente, a gente vai ver por que esse conjunto universo não existe. Bom, então, vamos aqui a algumas propriedades aqui do complementar, né? Então, a primeira propriedade diz que o complementar de B em relação a A, união com o conjunto A. Então, veja que o complementar de B em relação a A é A menos B. Né? Se eu fizer a união, perdão, se eu fizer a interseção com o conjunto A, isso daqui vai dar
Opa, aqui, tô escrevendo aqui errado, aqui é em relação a B mesmo. Aqui em relação a B, então aqui é B menos A. Se eu fizer a interseção com o conjunto A, isso aqui tem que dar vazio. E é até óbvio, né? Que o complementar de A em relação a B é essa parte de preto aqui. O conjunto A está aqui de vermelho, eles são disjuntos. Então, a interseção deles, nós vimos agora há pouco, que a interseção de conjuntos disjuntos é vazia. Segunda propriedade é que o complementar de A em relação a B, união com o A, vai dar o próprio B, obviamente. Olhando aqui no diagrama de Venn, se eu pego o conjunto de preto e acrescento o de vermelho, estou fazendo a união agora, vai dar o conjunto total, o B. A terceira propriedade é o complementar de A em relação a A. Isso aqui é vazio. É óbvio, porque aqui é A menos A, né? Que isso aqui é A menos A. E a quarta propriedade aqui, que é o complementar do vazio em relação a B. Isso daqui dá o próprio conjunto B, que também isso aqui é óbvio, pois isso aqui é B menos o vazio. Essas duas últimas propriedades aqui, a terceira e a quarta, elas podem ser escritas da seguinte forma. Então, imagina que nós estamos vendo um conjunto que a gente chama aqui de o universo, né? Então, entre aspas aqui, universo. Então, eu tenho um conjunto totalzão aqui. E aí eu tenho o meu conjunto A aqui. O complementar do A em relação a esse totalzão, eu posso escrever simplesmente A barrado. Tá? Então, quando você estiver vendo em alguns livros A barrado, é porque é o complementar do A em relação a algum conjunto que ele usa como referência como se fosse o todo. Tá? E, obviamente, que isso aqui faz menção à negação lá na lógica proposicional. Então, se vocês observarem, vou colocar aqui, 1 barrado é 0, e o 0 barrado é 1. O 1 barrado nada mais é do que essa expressãozinha aqui, ó. Porque é o complementar do 1 em relação ao todo, que é 1. Se você tem um copo cheio, o que falta para encher o copo? O que falta para complementar o copo? Nada. Né? E se o copo está vazio, o que falta para complementar o copo? Tudo. Ou seja, a unidade, o total. Então, isso daqui faz relação a esse barradozinho aqui, que nós podemos escrever e que a gente tem lá na lógica booleana, a álgebra booleana. Tá? As duas últimas propriedades que nós vamos ver para fechar a nossa aula de hoje, nós chamamos de leis de Morgan. Então, as leis de De Morgan são as propriedades 5 e 6, que diz que a união B complementar, o barrado, é A barrado, interseção B barrado. E a sexta propriedade, a interseção B complementar, o barrado, é A barrado, união B barrado. Essas duas propriedades, essas leis de De Morgan, elas são interessantes porque lá na lógica proposicional, ela nos dá a chance de obter relações que são equivalentes. Por exemplo, como é que eu faço a negação de P conjunção Q? Então, a negação, como é o barrado, e a conjunção refere-se à interseção, isso é a mesma coisa que a negação de P, disjunção com a negação de Q. E como é que eu faço a negação da disjunção entre P e Q? Então, a disjunção, lembrando que é a união. Então, isso aqui é a negação de P, conjunção com a negação de Q. Se vocês podem verificar na tabela verdade que essas expressões são realmente equivalentes. Isso aqui fica para vocês de exercício. Bom, primeiro, para a gente mostrar a lei de De Morgan,
Eu vou mostrar primeiro usando o diagrama de Venn. Então, vamos mostrar a quinta propriedade. Então, eu tenho aqui um conjunto total. Vou chamar aqui de U. Tenho aqui o conjunto A. E tenho aqui o conjunto B. Veja que o lado esquerdo aqui da igualdade, a união B, eu vou achurar aqui de preto. O complementar, que é o que ele está dizendo aqui, a união B complementar, é o que falta para complementar esse Uzão aqui, que vai ser essa parte de vermelho. Certo? Agora vamos fazer separadamente o lado... Então, essa parte de vermelho, vou colocar aqui, isso aqui é a união B complementar. Vamos fazer aqui agora A complementar e B complementar separadamente. Então, vou fazer aqui o mesmo desenho. Um ao lado do outro. Então, tenho aqui o conjunto A. Tenho aqui o conjunto B. Aqui eu tenho o conjunto A. E eu tenho aqui o conjunto B. O conjunto A está aqui de preto. E o conjunto B, o conjunto A complementar, eu vou achurar de azul. Então, o complementar do A é tudo isso aqui de azul. O conjunto B aqui do outro lado, eu vou achurar de preto. E o conjunto B complementar, eu vou achurar aqui de verde. Então, se vocês forem ver, o conjunto de verde aqui é o B complementar. E o conjunto aqui de azul é o conjunto A complementar. Agora, quem é a interseção do verde com o azul? Ora, a parte de fora aqui, vamos ver, a parte de fora pertence aos dois. Então, está aqui, ok, ó. O conjunto A não pode, porque não pertence ao complementar. Aqui, embora esteja, mas não está aqui, então não faz parte. A interseção dos dois também não faz parte. E o conjunto B não existe aqui, só existe aqui no azul, então não faz parte de nada. Então, a interseção realmente do complementar do A com o complementar do B é igual ao complementar da união do A com o B. Então, tá perfeito, está certo. Usando o diagrama de Venn, está corretíssimo aqui a lei de De Morgan, essa primeira lei de De Morgan, que é essa propriedade 5. Eu vou fazer agora ela de forma algébrica. Então, queremos fazer de preto. Queremos mostrar que a união B complementar é igual a complementar interseção B complementar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente mostra que dois conjuntos são iguais? Então, primeira observação. Dizemos que A é igual a B se, e somente se, o A estiver contido no B e o B estiver contido em A. Se isso acontecer, A está contido no B e o B está contido no A, isso significa que esses dois conjuntos são iguais, tá? Beleza, então nós vamos usar isso para mostrar algebricamente que vale a igualdade aqui assim. Então, isso é importante nessa disciplina porque nós temos muita demonstração, então vocês têm que fazer muita demonstração. Nas próximas aulas nós vamos ter aulas só de demonstrações, vou dar exemplos de como se demonstra, etc, etc. Então, importante vocês praticarem isso. Então, ainda nós vamos mostrar que A união B complementar está contido em A complementar e interseção B complementar. Eu tenho que mostrar isso primeiro.
Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Seja X um elemento que pertença à união, o complementar da união de A com B. Então, isso significa que X não pertence à união B. Correto? Se X não pertence à união B, significa, então, logo, o X não pertence ao conjunto A e o X não pertence ao conjunto B. Se ele não pertence à união dos dois, ele não pertence nem ao conjunto A, nem ao conjunto B. Então, aqui o conectivo lógico é o I, né? Ele não pode pertencer aos dois ao mesmo tempo, nem de forma alguma. Mas o que é que significa dizer que X não pertence ao conjunto A? Assim, se X não pertence ao conjunto A, significa dizer que X pertence ao complementado A. E o X pertence ao complementado B. Mas o que é que significa dizer que X pertence ao complementar de A e ao complementar de B? Daí, temos que o X pertence ao complementar de B, do A, interseção complementar do B. Logo, portanto, a união B complementar está contido no complementar de A, interseção complementar do B. Então, entenda o que foi feito. Eu tenho um conjunto aqui, que eu quero saber se ele está contido aqui dentro. Então, eu pego um elemento desse conjunto e eu vejo se esse elemento está aqui dentro. Se esse elemento estiver aqui dentro, nesse outro, esse conjunto está contido aqui. Então, eu fiz isso agora. O retorno agora, a volta, nós temos que mostrar que A complementar e interseção B complementar está contido em A união B complementar. Agora, ao contrário, eu tenho um elemento daqui, eu tenho que mostrar que esse elemento está contido aqui dentro. Que aí eu mostro que esse conjunto todo está contido aqui dentro. Por que o conjunto, se eu tomar um elemento, o conjunto todo vai estar contido no outro? Porque esse elemento que eu estou tomando, ele é genérico, ele pode ser qualquer um. Se ele pode ser qualquer um, então qualquer um, todo mundo que eu tomar, vai estar aqui dentro da mesma forma. Então, agora, como é que está acontecendo aqui? Então, seja agora X pertencente ao complementar de A e interseção complementar de B. Isso significa o quê? Que o X pertence ao complementado A e o X pertence ao complementado B. De onde é que eu tirei isso? Tirei da definição de interseção, que nós vimos agora há pouco. Tá? Como o X pertence ao complementado A, o X não pertence ao A. E como o X pertence ao complementado B, o X não pertence ao B. Perfeito? Obviamente que se o X pertence ao complementar do conjunto, é porque ele não pode pertencer àquele conjunto. Agora, se o X não pertence ao complementar do A e o X não pertence ao complementar do B, significa, se o X não pertence ao A, perdão, e o X não pertence ao B, então, o X não pertence à união deles. Se eu não pertenço nem a um nem a outro, eu não posso pertencer à união. Veja que se ele pertencer a um conjunto, mas não pertencer ao outro, se eu fizer a união, ele pertence à união, obviamente. Mas se ele não pertence nem a um nem a outro, ele não pode pertencer à união dos dois. E o que é que significa dizer que X não pertence à união? Portanto, X pertence ao complementar dessa união. Logo, assim, a igualdade é válida. Perfeito? Então, isso daqui é o que eu quero que vocês façam de exercício, essa demonstração algébrica, para a propriedade 6. Isso aqui também vai ser exercício. Tá? E aqui a gente
encerra a nossa aula de hoje, tá bem? Um abraço a todos, tá? E bons estudos.